Doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como DPOC, ela é uma doença que afeta principalmente as vias respiratórias. Elas também limitam o fluxo de ar nos pulmões, deixa a pessoa sentindo falta de ar, essas coisas. Uma das principais causas da DPOC é o cigarro, o uso excessivo de cigarro, tanto para quem ingere quanto para quem inala a fumaça. As principais doenças de DPOC é a bronquite, a asma e a pneumonia. Vou falar um pouco sobre o processo inflamatório crônico. O processo inflamatório crônico, ele acontece quando o agente causador da inflamação aguda persiste e aí dá início à inflamação crônica. Esse processo ele pode durar vários dias, meses ou anos. A inflamação crônica ela é caracterizada pela ativação imune persistente com a presença dominante de macrófagos no tecido lesionado. Os macrófagos liberam mediadores que, ao longo do prazo, tornam-se prejudiciais não só para o agente causador da inflamação, mas também para os tecidos das pessoas. Como consequência, a inflamação crônica e quase sempre acompanhada pela destruição de tecidos entre o processo inflamatório. Os mais conhecidos são artrite, asma e processos alérgicos, alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares, síndromes intestinais e doenças celíacas e diabetes. A DPOC versus exercício físico. As pessoas que têm DPOC, elas podem sim praticar o exercício físico, desde que elas pratiquem de forma regular. A prática de exercício físico por uma pessoa que tem DPOC de forma irregular pode causar respiração rápida, tosse, catarro, muita falta de ar, além de poder ocorrer uma disfunção muscular, já que ela pode ter praticado e esforçado demais algum dos músculos e que não podia. Aqui sobre a DPOC, uma das principais causas de morbidade e mortalidade no mundo. A doença pulmonar crônica, DPOC como é chamada, provocou cerca de 3,2 milhões de mortes em 2015 no mundo todo, enquanto 1,7 milhões de pessoas morreram por câncer de pulmão, traqueia e brônquios. A diabetes matou 1,6 milhões em todo o mundo. Somente no Brasil foram cerca de 40 mil mortos, como mostra a tabela seguinte. De acordo com a Classificação Internacional de Doenças, no Brasil estima-se que até 12% da população com mais de 40 anos possa ter DPOC. Os sinais e sintomas mais comuns da DPOC são dispneia, que piora aos esforços, frequentemente acompanhada de tosse, expectoração e sibilância. Muitos idosos apresentam alguns desses sintomas por condicionamento físico inadequado ou obesidade. Agora eu vou falar aqui sobre a promoção da atividade física que reduz o risco de desenvolvimento da DPOC. Obviamente, em virtude da incapacidade provocada pela doença e limitação das atividades diárias para amenizar os sintomas, os indivíduos com DPOC permanecem na posição sentada grande parte do dia. Essa preferência pelo repouso excessivo é explicada pela sensação de falta de ar e de esgotamento muscular precoce na presença de qualquer intensidade de atividade física. Ao contrário do senso comum, a prática supervisionada de exercício físico em qualquer estágio da doença é altamente recomendada, e a reabilitação pulmonar tem por objetivo otimizar a performance física e social e a autonomia do paciente. A reabilitação pulmonar envolve 4 componentes: tratamento, medicamento, treinamento da musculatura ventilatória, programação educacional com intervenções psicossociais e comportamentais e treinamento físico. Os benefícios obtidos com a reabilitação pulmonar nos indivíduos com DPOC envolvem melhora da capacidade de exercício e da qualidade de vida relacionada à saúde, redução da sensação de falta de ar e do número de hospitalizações, bem como dias de internações hospitalar e ainda redução da sensação de dispneia a partir do treinamento dos músculos dos membros superiores. Professora, tudo bem? Eu sou Jane Kelly e vou falar um pouco sobre o exercício, quais os benefícios para a cardiovascular. Eu vou falar um pouco, o exercício apresenta inúmeros benefícios, entre eles reduz a tensão,
arterial e colesterol, melhora a capacidade de desenvolver e utilizar oxigênio, né? Aumenta os níveis de energias e diminui o cansaço, melhora a qualidade de sono, pode reduzir os sintomas de insuficiência cardíaca e congestiva, ajuda a pessoa a atingir ou manter o peso saudável, né? A partir do momento que você vai fazer um exercício, você acaba mantendo aquele peso, ou tem o benefício também de emagrecer, né? Ajuda a controlar o estresse. Pessoas que ficam muito estressadas, o exercício ajuda ali a controlar, né? Equilibrar o seu estresse. Atividade física e praticar regular o exercício físico associa-se a múltiplos benefícios para a saúde. Não apenas para o nível cardiovascular, não, mas também para níveis respiratórios, musculoesquelético, psicólogo, oncológico, neurológico, endocrinológico, entre outros. No entanto, os benefícios cardiovasculares sobressaem entre esses, né? Redução de eventos clínicos graves, incluindo a mortalidade, que é o infarto, né? Pessoas pessoas sedentárias, que não fazem exercício, só comem, engorda, isso, né? Chega um ponto, que as veias entupem e acabam, né, acontecendo um infarto. As pessoas mais ativas, sobretudo os praticantes regulares do exercício físico, apresentam mais sobrevivência, né, menor prevalência de eventos como os acidentes vascular cerebral ou infarto agudo do miocárdio. O exercício ativa diversos mecanismos fisiopatológicos, que são responsáveis pela proteção do controle de múltiplos fatores de risco. No outono, fazer exercício fica melhor, não é mesmo? Se excitar traz diversos benefícios para a saúde, na prevenção de doenças cardiovasculares. Mas para o coração, quais são os principais benefícios das atividades físicas? Ele tem um papel muito importante como a função do cardiovascular, pois diminui o risco de infarto agudo e aumenta a sobrevida das pessoas que tiveram infarto. Pessoas que tiveram infarto, depois disso é bom praticar exercício físico, né? Com orientação do médico, não adianta você praticar exercício físico, né, errado e acabar tendo prejuízo por causa disso, né? E envolve a bronquite obstrutiva crônica, que é determinada clinicamente, e a efisema pulmonar. Falar sobre a bronquite obstrutiva. Normalmente os pacientes têm sintomas ambos, das duas. A bronquite crônica é a obstrução das vias respiratórias. A bronquite crônica é definida como tosse produtiva da maioria dos dias da semana, com duração de 3 a 2 anos, né, consecutivos. A bronquite crônica torna-se a bronquite obstrutiva crônica se houver algum desenvolvimento, né, de evidências de obstrução nas vias respiratórias. O efisema pulmonar é a destruição de parênquima pulmonar, arrecadando a perda de retração elástica dos septos alveolares e a tração radial das vias respiratórias, o que aumenta a tendência ao colapso. Os espaços aéreos dilatam-se como se o tempo desenvolve em vesículas ou bolhas. Considera que a obturação das pequenas vias respiratórias a lesão mais precoce que precede o desenvolvimento da efisema. Falar um pouco sobre a epidemiologia. Estima-se que cerca de 24 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm limitação de fluxo de ar, das quais cerca de 12 milhões têm diagnóstico de DEPOC. A DEPOC é a terceira principal causa de morte, resultando 155 mil óbitos em 2015, em comparação a 193 mil em 1980. De 1980 a 2000, a taxa de mortalidade de DEPOC aumentou 64%. Depois disso, ele se manteve estável. A DEPOC se manteve estável. A prevalência agora é mais elevada em mulheres, mas a mortalidade total é semelhante em ambos, entre mulheres e homens. A DEPOC parece ter um padrão familiar independente da deficiência de alfa-antitrispina. Deficiência do inibidor de alfa-antiprostease. É um pouco difícil esses nomes. A DEPOC está aumentando no mundo com decorrência do aumento de tabagismo nos países não industrializados, na redução da mortalidade decorrente de doenças infecciosas de uso difundido de combustíveis de origem vegetal, como madeira, gramíneas, outras madeiras orgânicas. Eu vou falar um pouco agora sobre a etiologia.
A etiologia existe várias causas de TEPOC. Tabagismo, menos frequente em outras expositórias, como fumaça, fatores genéticos. A doença genética causadora mais bem definida é a deficiência de alfa-antitrypsina, que é uma causa importante de efizema em não tabagista. Nos últimos anos, descobriu que mais de 30 alelos genéticos estão associados à DEPOC. O TEPOC leva anos para se desenvolver e progredir. A maioria dos pacientes fumou 20 cigarros por dia durante mais de 20 anos. Habitualmente, a tosse produtiva é o sintoma inicial dos pacientes tabagistas com 50 a 40 anos de idade. A dispneia progressiva persistente relacionada ao esforço ou que piora a vigência de infecção respiratória surge eventualmente no momento em que o paciente entre 50 a 60 anos de idade. O diagnóstico é através de radiografia de tórax, tomografia,